Muito bom. Gostei da convocação do velho. Acho que estamos em boas mãos. Vamos começar a falar um pouco então desses nomes. O Canedo chamou a atenção de que são 25 nomes, é isso mesmo, também fiz a conta aqui, deu 25. Canedinho, o que te chamou a atenção? O que você gostou, o que você não gostou? 5 zagueiros, não esperava por essa quantidade de zagueiros. Aliás, deixa e eu ainda botar assim aqui, o Murilo ficou fora. Pra ter certeza Boa. De que essa Boa. é a da CBF, tá? Essa aqui é a que a CBF publicou. Você repara que o Carlos Augusto tá com L, é o Carlos Augusto, que tem o Carlos Aldente. já deve ter sido um italiano que preencheu, tá com L. Pode ver ali, ó. Carlos Augusto, tá? É o nome de uma massa. Aí, ó. Carlos Augusto, Inter Milan. Certo? Tá com L. Então, certamente foi um italiano que preencheu. Mas o que ele fez aqui, e essa foto certamente é inteligência artificial, não deu tempo, ele não tá com o cabelo assim, o cabelo tá diferente, o cabelo. Alisson Bento Hugo Souza, defesa Alexandro, esse junto, Alexandro junto é o do Lille. O que facilita é isso, o junto é zagueiro, o separado é lateral. Tá, o junto é o do Lille, Beraldo e Marquinhos do PSG, Léo Ortiz e Danilo como zagueiro. Então ele levou 5 zagueiros mesmo, como o Cone está falando. Laterais, aí sim, Alexandro do Flamengo, separado, Carlos Augusto, Wesley e Wanderson. Meio-campistas, Andreas Pereira, Bruno, Andrei, gostei muito, Casimiro, gostei muito também, Ederson e Gerson. Atacantes, Estevão, Antony, gostei muito, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha, Richarlison. Fala aí, Canedinho. Tá com pinta de 4-3-3. Eu acho que não. Tá com pinta. Não? Não. O que você imagina? Eu imagino que ele vai fazer o que ele fez com o Bellingham. Quem seria esse? Pré-Mbappé. Eu acho que ele vai fazer isso aqui, ó. Quer ver? Quem seria esse? Deixa eu ver se eu Já até montou um campinho? Montei. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que ele vai fazer isso aqui. Sei não, eu acho que o Richarlison vem para ser titular, hein? Ele vai botar o Bruno de 8, quase 10. O Bruno chegando, pisando na área, como o Bruno às vezes faz no Newcastle, mais perto do gol, carregando mais a bola. Vai botar o Andrei para jogar, vai botar o Casimiro para jogar, vai botar o Andreas para jogar e vai colocar Vinícius e Rafinha na frente. O que vocês acham, chat? Você acha que ele vai fazer o quê, Canedinho? Você acha que vai botar o... Eu acho que vai de 4-3-3. Richarlison. Casemiro, Bruno e Andreas, ou Casemiro, Bruno e Andrei. Richarlison de 9. Acho que ele vai jogar com 9. Rafinha, embora ele tenha chamado Antony e Estevão na direita, Martinelli e Vini para a esquerda, o Rafinha tá meio que sobrando aí, porque o Rafinha ele pode jogar em mais, né? E meio que Richarlison e Matheus os centroavantes. E o Rafinha sobrando, entre aspas. Mas eu acho que ele começa com Rafinha na direita, Vini e Richarlison. Assim, só palpite, essa também é uma informação que a gente vai ter quando o time se reunir para treinar, se ninguém se machucar, se for esse o elenco. Eu achei curioso o número de 25, nem 26, nem 23, foram 25. E achei curioso, por exemplo, entendo a justificativa para o Neymar, evidentemente, Ederson fora no gol, não se lesionou, tá? O Ederson, goleiro do Manchester City, agarrou ontem, a não ser que tenha chegado uma informação que depois do jogo ele tenha se machucado. Me parece que ficou fora por opção. E aí tem muito a ver com o Tafarel, talvez, que deve ter chegado e dado bizu. Não foi uma temporada muito boa e tal. Enfim, gostei do Hugo Souza, a gente já tinha falado aqui, e as estreias, né? A estreia do Hugo Souza e do Alexandro. Alexandro, o zagueiro do Lille, é um zagueiro ambidestro. Talvez isso seja o que mais chama atenção. Ele fez base no Flamengo, foi muito cedo para Portugal e foi comprado pelo Lille. Lille tem uma ótima captação na Europa. Pegou o Ozin, Rafael Leão, vários outros jogadores lá atrás, o Hazard. Enfim, dessa leva agora que foi campeão em 21, tem até mais gente. O chat vai me ajudar a lembrar. Mas pegou o Alexandro, né? O Alexandro hoje está valorizado, pode ser até vendido nessa janela, não seria uma enorme surpresa. Mas é isso, Carlos Augusto, poxa, primeiro reserva ali de zaga e lateral esquerda, ala esquerda da Inter, tem jogado, apesar de ser banco, mas ele tem jogado essa temporada. O Andrei Santos a gente gostou bastante. O Andrés Pereira eu acho que é mais ausência, né, desse perfil, né, Thiago? Falta esse meio campista. Falta, o cara que carrega a bola também, tem bom passe, eu gosto. E eu gostei da convocação, gostei do meio de campo e gostei da volta do Antony. 7 jogadores do futebol brasileiro. Isso é surpreendente também, Fiquei surpreso também, mas acho que, como eu falei, a primeira é uma coisa. Eu acho que a segunda a gente vai ter outra ideia.
Gostei da... Hugo Souza entendo também, acho que para pegar pênalti, tá fazendo um bom... É muita pressão, seja o goleiro do Corinthians, isso também te credencia a algo maior, porque é difícil ficar ali. Gostei do Alexandre do Lille, já tinha colocado na minha lista também. Eu tinha colocado o Beraldo na minha lista também, achei que ele ia chamar. E o Marquinhos, então repare que são jogadores do campeonato francês. O Wanderson também é do Mônaco, né? O Wanderson com V. Correto. Então são jogadores do campeonato francês. O campeonato francês, embora seja um campeonato horroroso de assistir, né? Eu já reclamei muito do campeonato francês aqui com vocês, de quando eu tinha que assistir por causa do Paris Saint-Germain. Mas é porrada, né, meu? A zaga é porrada, entendeu? É porradaria, é corpo, é força. Então eu acho que talvez ele possa priorizar uma zaga força nesse sentido, por isso esses jogadores de campeonato francês. No meio de campo, mais um jogador do campeonato francês, que é o Andrei, que está no Estrasburgo, que talvez volte para o Chelsea para jogar o Mundial, mas eu gosto demais do Andrei. Eu acho que ele oferece coisas para o meio de campo que só ele tem. Ele pisa na área para fazer gol, ele é muito rápido, ele é um bom volante, mas ele pode ser um bom número 8 ali na frente também. Então, cara, eu gosto demais do Andrei. Eu já vinha falando dele há bastante tempo, né? Acho que eu estou falando dele desde a época do Dorival. E fiquei feliz que ele foi chamado. Espero que o Ancelotti coloque o Bruno Guimarães no lugar certo e não use ele de 5. Ele não é 5. Ele não pode, ao final dos jogos, ser o jogador que cometeu o maior número de faltas, como vinha acontecido com o Dorival. O Dorival errou muitas vezes colocar o Gerson e o Bruno do jeito que ele estava jogando. O Dorival perdeu o emprego por causa do meio de campo da seleção. Até por isso eu coloquei aqueles 4 jogadores. Eu acho que o Ancelotti sabe que o meio de campo é o lugar crítico da seleção. O ataque a gente vai se virar, meu. Ele vai recuperar o Vini na seleção, Rafinha vai jogar bem, o ataque eu não me preocupo, a gente tem muito atacante bom. O meio campo é um problema, a gente tem muito zagueiro bom também. O meio campo eu acho que é onde ele vai olhar. E aí quando você olha para o ataque, eu fiquei feliz. Vou botar aquela artezinha de novo aqui com a convocação da CBF. Eu fiquei feliz com a volta do Antony, porque eu acho que ele está merecendo mesmo. Não é um jogador que a gente pode descartar. E aquilo que a gente sempre conversou na nossa live aqui, para quem está pela primeira vez com a gente, que ninguém desaprende a jogar bola. Não é porque o cara não desaprende a jogar futebol do nada. Tem alguma coisa errada no ambiente e tal. Tanto que ele vai para o Betis e brilha demais. Foi muito decisivo nos últimos tempos. Vai ter uma final agora aí para jogar quarta-feira. Quarta-feira. Ele levou o time para o final da Conference League. Ajudou muito na final da Conference League. Fiquei feliz com o Estevão. E como o contexto é importante, porque a gente olha hoje e enxerga que o problema era, na verdade, o Manchester United. Total. O melhor jogador do campeonato italiano foi o McTominay, no Napoli. Pois Napoli campeão com um golaço do McTominay. Pode crer. Pois é, né? Então o contexto importa antes da gente descartar por completo o Antony, que é muito jovem. A pergunta do Clear, né, sobre não descartar jogadores acima dos 30, ainda assim é uma seleção muito jovem. A gente tem apenas 5 nomes acima dos 30 nessa convocação. Marquinhos, Alisson, Casemiro, Danilo e Alexandre. O resto é tudo 29 para baixo e temos vários 25 para baixo. Pois é. Aí o Gabriel Martinelli, fiquei surpreso. Acho que ele trouxe mais porque ele deve ter visto o Gabriel Martinelli jogar contra o Real Madrid. No e Bernabéu. Talvez ele tenha visto alguma coisa lá no Bernabéu que ele gostou e que ele acha que pode ser útil para ele. Matheus Cunha, excelente nome, sou um defensor do Matheus, jogador mais importante do Wolverhampton na temporada, será vendido ao Manchester United nas próximas horas, se é que ainda não foi, por 65 pelo valor da sua cláusula. 65 milhões de libras. Não é pouca coisa. Então é uma coisa que a gente tem que valorizar. E o Richarlison... O problema é que ele está indo para o United. A gente precisa recuperar o Richarlison, certo? Aí precisa recuperar o Richarlison. Ele precisa que ele volte a ser feliz e volte a jogar. Então, se essa convocação for boa para ele, ia ser importante para nós também. Eu não acho que fica sob nossa responsabilidade recuperar o Richarlison. Isso ele tem que recuperar, o clube que tem que recuperar o futebol dele. Mas eu entendo ele ser chamado agora pela proximidade com o Ancelotti, que já sabe exatamente do que esperar, já sabe a conversa que vai ter com ele. É menos um problema. Né? Ele vai ver o Richarlison, você me conhece, ó, você joga aqui de 9, você vai fazer isso, parede, vai ajudar no apoio ali, vai entrar na área e tal. Eu acho que ele é um atalho. Eu não chamaria por bola, né? Debate sendo bola, vamos chamar aqui meritocracia, não sei o que lá. Nesse momento eu não chamaria o Richarlison, mas entendo que ele vá e é isso. Ele tem o Tottenham vai jogar a Champions League na próxima temporada, a gente fica na torcida para ser mais um jogador se firmando, porque 9 também tem sido uma carência nossa nos últimos tempos. Então, eu quero mais ver gente fazendo gol aí. E ele foi coerente em relação às lesões. Não chamou o Pedro e não chamou o Neymar.
certo? Os dois estão voltando agora, são dois jogadores importantes, mas o Neymar muito mais. Mas ele não chamou, os caras estão voltando de lesão. Então ele falou bem claro lá que o critério dele foi jogadores que estão prontos e aptos para jogar. E esses caras estão prontos e aptos para jogar, certo? Só falta o Gerson, né? Talvez ele tenha que cortar o Gerson já. Eu não sei se o Gerson fez exame, mas a forma como ele sai do jogo contra o Palmeiras, com gelo no joelho, não me pareceu uma coisa simples. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, assim, não achei que fosse uma coisa que ia passar de um dia para o outro, não. Segundo o comunicado aqui do Flamengo, foi uma inflamação que deve tirá-lo dos próximos jogos. De repente, esse próximo jogo, talvez o do fim de semana, mas imagino que ele já tenha chamado com uma informação de que, não, daqui a 10 dias ele vai poder jogar. Eu imagino. Não fiquei com a impressão boa. E sobre o Estevão, só uma última observação do Estevão. A gente tem visto o Abel às vezes colocá-lo pelo meio. Ele ainda não é esse cara, ele não é um armador ainda, mas ele tem o talento necessário, a mudança de direção, o reflexo, o improviso, para no futuro ser um bom armador, para jogar com uma camisa 10. Tomara que o Ancelotti também veja isso nele, porque a gente tem essa carência também na armação, certo? A gente estava dependendo do Neymar fazer esse 10, já botamos o Rodrigo para fazer 10, já tentamos outras coisas, não funcionou, a gente convoca o Alan Patrick, convoca algum outro 10, o Matheus Pereira, mas a gente precisa de um 10. E vamos ver se ele vai testar o Matheus Cunha, de 10, que o Matheus jogou com a camisa 10 e de 10 muitas vezes no Wolves. Não sei o que ele pode fazer, mas é também um lugar que a gente precisa dar uma mexida. E o Estevão, além de jogar muito bem aberto, ele tem o talento para ocupar essa posição aí. Então não sei. Você gosta do Estevão de 10 no futuro, Canedinho? Não sei, que eu acho que ele vai chegar no Chelsea já na ponta direita mesmo. Tem E pouca o Palmer gente de jogando ponta por lá no dentro. Chelsea. O Chelsea não contrata ponta, nem volante. Mas ele é o melhor deles, eu acho, né, Ele é o por melhor, talento. sim. Mas ali Acho que ele chega para flanco direito ali, ponta direita aí nesse momento. Vamos ver. Espero ser surpreendido também positivamente pelas mudanças aí que o Ancelotti vai colocar nesse time titular. Mas se fosse para chutar hoje, né, para a gente ter um corte aqui, eu chutaria 4-3-3 e você 4-4-2 do Real da temporada 23-24. eu acho.